O que acontece? Se você lembrar lá, Paulo, Pedro, o próprio Jesus frequentavam as sinagogas, não é? Então, aonde o Evangelho primeiramente se expandiu foi nas sinagogas. Que os apóstolos, todos eles, os diáconos, eles iam, frequentavam as sinagogas e falavam de Jesus. E os que eram sinceros, né, aceitavam Jesus e começaram a partir daí a organizar a igreja. Certo? Mas o ponto de partida foi as sinagogas, né, que era onde as pessoas tementes a Deus frequentavam. Então, a importância das sinagogas, e que já foi uma preparação também de Deus para a vinda do Messias. Foi implantado isso na diáspora, nos tempos da Babilônia. Eu encontrei esse capítulo aqui. Qual deles? Hoje eu não estou seguindo fielmente o livro. Mas seria ali o retorno do exílio, já ia entrar... Ainda não. Aqui ainda não é, aqui estão no exílio ainda. Estão no exílio ainda. A diáspora é justamente, ela é no tempo do exílio. Alguns foram para a Babilônia, certo? E outros foram para outros lugares. Ali, página 95, lá embaixo, as sinagogas. Eu não estou seguindo o livrinho fiel hoje não, Davi. Eu sei que você gosta, né, de acompanhar o livrinho bem certinho. Eu procurei aqui, mas está na reunião. Beleza? 70 anos depois. Aí vamos para o retorno. Ó, onde nós estamos aqui? Siga junto comigo. Nós estamos no exílio, na diáspora judaica dos tempos da Babilônia, certo? Esse é o nosso momento histórico. Aí eu estou fazendo aqui igual fazem novela, né? 70 anos depois. Fazer um capítulo com 70 anos. Por que 70 anos? O que tem a ver 70 anos? Né? Primeiro fato importante é que Jeremias profetizou que haveria o exílio da Babilônia e que 70 anos depois o povo retornaria. O povo retornaria. Aí o que acontece? Eis que o copeiro do rei Ciro estava meditando nas Escrituras e lendo o livro de Jeremias. E eis que ele está lendo o livro de Jeremias e ele lê, né? Eis que o povo retornará após 70 anos. E aí, Esdras, isso está escrito lá no livro de Esdras, os primeiros capítulos lá do livro de Esdras. Aí Esdras pega, lê aquilo ali e fala, peraí, 70 anos? Quanto tempo faz isso? E aí Esdras foi contar os anos. Não, peraí, o exílio foi tal, não sei o que, não sei o que lá. Peraí, 70 anos? É agora. 70 anos é agora. E aí Deus tocou no coração de Esdras e o resto da história a gente começa a contar agora, tá bom? Então, aqui nós estamos nesse tempo, 70 anos depois do exílio e depois da diáspora. Nessa época, quem dominava era o Império Persa, certo? O Império Persa. Vocês lembram dos outros mapinhas? Eu não vou voltar só para a gente não perder muito tempo, né? Mas vocês lembram, né? Que pegava um pedacinho só da África, e aqui a gente vê que o pedaço já é bem maior. Pegava tudo isso daqui, vinha até a ilha do Chipre, lembram disso? E agora eles já abraçaram, inclusive aqui já chegando perto da Itália. Isso, a Itália está aqui a pontinha da bota, ó. Né? Aqui a Grécia, né? Então chegaram perto aqui da Grécia, ó, o Império Persa. O Mar Negro, ó, subiram lá em cima, Mar Cáspio aqui, ó, foram até lá em cima, a região da Babilônia todinha. Olha o que eles fizeram. Pegaram toda essa região, aqui a Pérsia, ó, porque eles, na verdade, o Império Persa, ele começou por aqui, né? Aqui está a Pérsia, está meio ruimzinho de enxergar, eu sei, né? Mas aqui está a Pérsia.
E a partir daqui eles dominaram essa região aqui, e a partir daí eles foram indo, né? Foram indo e foram conquistando toda essa região. O Golfo Pérsico, né? Que era a Pérsia, o Golfo Pérsico, o Mar da Arábia, né? Aqui, gente, ó, essa fronteira aqui já é com a Índia. Aqui, esse cantinho aqui, ó, já é a Índia. Aqui, ó, já nessa beirada, essa aqui já é parte da União Soviética, ó. Ou hoje da atual Rússia, né? Então, a extensão do Império Persa era realmente tremenda. Maior que o Império Persa até hoje só teve um, que foi o Império Romano. O segundo maior império da história dos homens é o Império Persa. É isso aí. Estou falando de domínio. O romano era violento também. Bastante. O Império Persa começou em 559 e terminou em 331. Então, enquanto os outros impérios lá duraram mais ou menos 100 anos, né, o Império Persa já estendeu aí para quase 200 anos. Capital, Persépolis. Política do governo, liberdade religiosa. Então, Ciro, né, que nessa época era o imperador, Ciro tinha uma política de liberdade religiosa. Cada povo podia ter lá o seu Deus, podia ter o seu culto, o seu templo, podia fazer como quisesse. E ele decidiu financiar a reconstrução do templo de Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, o pivô disso foi um homem que Deus levantou chamado Esdras, que meditando na palavra, no livro de Jeremias, viu que era o templo. Aí quando ele viu que era o templo que estava profetizado, o que ele fez? Vamos agitar esse negócio. Foi lá, falou com o rei, Deus já tinha movido no coração do rei, e o rei não só deixou ele vir, mas como financiou a volta do povo e a reconstrução do templo de Jerusalém. Olha só que tremendo. Isso já estava profetizado, mas um homem teve que tomar essa causa. Deus já estava com tudo pronto, né? Reforçando a ideia de que Deus opera através de homens, através de nós. Deus poderia ter feito isso sozinho, mas Ele não fez. Por quê? Porque Ele escolheu, como faz isso até hoje, operar através das nossas vidas, através de nós, de mim e de você. Principais reis do Império Persa. Ciro. Você fala em Império Persa, você fala em Ciro. Né? Só lembrando aqui, gente, ó, a atual equivalente da Pérsia, tá? É o Irã, Iraque, né? É o equivalente ali. A Babilônia era onde hoje é o Iraque. Então, os persas, né? Não, os persas é do Irã. O Irã é o governo, a sequência seria o atual Irã, né? Seriam os persas. Então, o governo, a influência dos iranianos já é desde os tempos bíblicos, né? Desde lá do rei Ciro. Como é que o Império Persa venceu a Babilônia? Isso aqui é interessante. O rio Tigre, né? O rio Tigre, ele passava por dentro da cidade da Babilônia. Passava por dentro. Então, a cidade foi construída em volta do rio Tigre. Aí, o que Ciro fez? Ciro trancou o rio. Simplesmente ele fez uma barragem, né? Porque a cidade da Babilônia era inexpugnável, tinha como entrar na cidade. Era uma muralha muito forte, portões muito fortes, vigiada e tudo. Ele fez o quê? Fez uma barreira ali, parou o rio. E daí o que acontece? Por onde entrava o rio, ficou um buraco, né? Ele entrou por esse buraco. Ele entrou por esse buraco e invadiu a Babilônia. Ciro, ele era gentil, né? A gente já viu um pouquinho aqui, politeísta, mas ele foi chamado de ungido, de Messias, de Cristo, por causa do papel dele
no retorno do povo para Jerusalém. Logo depois de Ciro, veio Dario. Dario também é um outro rei bastante conhecido, que ficou governante da Babilônia. Daniel profetizou durante também o reinado de Dario. Então, o Ciro ele ficava na Pérsia e o Dario ficava na Babilônia. Daniel capítulo 9, versículo 1 fala sobre isso. Principais reis do Império Persa. Além de a gente já viu ali o Ciro, né? Já vimos o Dario. Agora vamos ver o Assuero. Lembram dele? Ali está escrito, perdeu a graça, né? Quem foi Assuero? Foi o rei Pérsia que casou-se com Esther. Interessante que Esther viveu na Pérsia e não na Babilônia. Aí, esse desenho aqui está representando a Esther e o desenho está nos dizendo que ela está na Pérsia. Rapaz, estava com medo que ele fosse Assuero. Não, esse aí é Esther. Naquela época não existia. Existia sim. Não, sempre existiu. Não, você falou isso. Agora, o que está me dizendo nessa figura que ela está na Pérsia? Vamos lá. O tapete. O gato persa e o tapete persa. E só uma curiosidade, todos que o senhor mostrou tinha a letra do nome. Esther, provavelmente você pegou na parada em inglês, Esther, não é? Esther, foi na mala. Ó, eu peguei do Rockman, né? Em hebraico é Hadassah, né? Que começa com H. Agora, no inglês... Mas na verdade, alguém me Hadassah ajuda? e Esther não é o mesmo significado, não quer dizer, né? Não, Hadassah é o nome hebraico. Não, é de batismo. Hadassah é o nome hebraico, Esther é o nome persa. Foi o que o tio fez, Foi? né, para ela entrar. Hadassah. Esther é o nome O que persa. eu vi aqui? Não sei. É o sueiro, que o A já foi. É com E também? É com H aí, né? É o sueiro, gente. Pronto, para acabar com a discussão. É. Líderes, principais líderes lá. Daniel, a gente já viu. Zorobabel, a gente vai ver daqui a pouquinho. Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias. São os principais líderes desse período histórico que a gente está agora. O retorno dos exilados. Depois do decreto do rei Ciro, então Ciro deu para Esdras um decreto, uma lei, né, ordenando a volta do povo e autorizando, inclusive, Esdras a pedir ajuda para outros reis, né, no meio do império, porque Ciro era o imperador, né, gente? Ele não era um reizinho lá qualquer, não. Ele era o imperador de tudo aquilo que a gente mostrou ali no mapa. Então ele deu essa carta para Esdras, um decreto, para que ele fosse recebendo apoio à medida que ele fosse passando pelos lugares. Né? Começa o retorno do cativeiro. Muitos que foram levados cativos tinham morrido 70 anos, né? Então pensa que é bastante tempo. Quem foi aí, né, com mais de 20 para o cativeiro, né, provavelmente morreu por lá. Fazendo uma média aqui, né? Sabia que todo mundo ia achar graça. Os que voltaram a Jerusalém foram os filhos e os netos. Aí que veio aquela frase, a volta dos que não foram. A volta dos que não foram. Porque esses já nasceram na Babilônia. Entendi. Mas eles voltaram. Não foram. Tá bom. Mas eles Boa, não foram. foi muito Já boa. nasceram lá. Essa foi boa. É a ida dos que não vieram. A ida dos que não vieram. Também. Nesse Boa. caso aí, é a volta dos que não foram. Foi boa, foi boa. Porém, muitos preferiram continuar vivendo na Babilônia. Tinha o jardim lá, né, cara? Tinha o jardim, tinha o comércio, a gente já falou aqui, os bancos, que a gente já falou aqui também, família, né, amigos, etc, etc, etc. Cara, detalhezinho básico, né? Essas pessoas todas lá viviam numa cidade, né, com conforto, com transporte, com lazer, com tudo. Eles iam para onde? Para um lugar deserto, destruído, derrubado, sem eira nem beira.
Os que foram para reconstruir. Vocês acham que todo mundo tinha essa paixão por Jerusalém, essa paixão por Israel? Não tinha. Não, estou muito bem aqui. Então pare. Se você quer ir lá ralar, você vai. Eu fico aqui. Estou muito bem aqui. Tem sinagoga aqui. Tem sinagoga aqui. Eu vou lá. Adoro a Deus. Né? Adoro a Deus. Fico tranquilo aqui. Muitos fizeram isso. Certo? Muitos. Vejamos agora quem nos interessa. Esses aí não interessam pra gente. Interessa quem voltou. Quem voltou. O primeiro grupo que voltou. Só uma perguntinha. Fala. É, daqui? mas o senhor passou, talvez eu vou falar, mas já fica mais ou menos já deixo, Tá. se eu puder falar. Ah. A porcentagem, para eu entender mais ou menos se voltaram 1% ou 90%, entendeu? Olha aqui, ó, na página 101. É Esdras, isso. você? Pode, opa. Esdras descreve que voltaram do exílio 42.360, mais 7.337 escravos e 200 cantores. Mas a maioria permaneceu vivendo na Babilônia e outros locais do Império. A maioria. Era muita A maioria gente. é mais de 50%. A maioria é mais metade. É muita gente. Podemos até pesquisar isso aí. Foram! Por aí. 40 mil pessoas. 40 mil pessoas é o quê? O estado do Paraná? Quantos? Que horror! 40 mil. Ah, é. 7 mil do Boqueirão. Boqueirão tem 400 mil. Boqueirão tem 400 mil. Então 10 mil. Eu confundi com 4. Com milhões, né? 40 mil. Mil. É pouquinho. É menos do que saiu do Egito. O estádio Egito lá, saiu do o estádio lá que tem que ter 40 mil lugares? né? Não, É. Boa comparação. É um Boa estádio. comparação. É um estádio de futebol. Pouquinho. Pouquinho mesmo. A igreja tá bom. Foi a igreja da... Um clube de 44 tá bom. Primeiro Não grupo. tem um ponto aqui, tava na ponta aqui. Afiado, afiado. Início da reconstrução do templo, Esdras 3, 8 a 13, a volta do primeiro grupo aparece ali em Esdras capítulo 2, versículo 2. Né? Vou só fazer um comentáriozinho aqui, que é o seguinte, né? Vocês já perceberam que eu estou mencionando vários livros da Bíblia. Uhum. Vou fazer esse comentário meio à toa, né? Vocês já perceberam isso. Estou pensando na prova. Porque o que acontece, gente? Olha só, a Bíblia, ela não foi escrita de maneira cronológica. Certo? Por isso que a gente tem vários autores até narrando o mesmo fato, é o caso dos evangelhos, né? Então aqui eu tenho vários autores bíblicos que interagiram no mesmo momento histórico. Então cada um vai escrever, né? Como Daniel escreveu, Ezequiel escreveu, Jeremias escreveu, profetizou 70 anos, aí o Esdras leu a profecia de Jeremias, né? Então, gente, a Bíblia, por isso que é importante esse tipo de estudo que a gente faz, que a gente trabalha o que se diz a transversalidade da Bíblia, né? Eu não estou estudando um livro, que também é importante, mas aqui pelo menos a gente está estudando o fato histórico e atravessando vários livros da Bíblia, né? Só para... Eu estava... professor, só para complementar, assim, eu até estava vendo que, por exemplo, Jeremias, não me lembro mais, que Jeremias tem mais uns 2 profetas que viveram na mesma época. Claro, tem vários. Daniel, quando Daniel estava saindo, Jeremias estava lá, ele ficou, e vários ficaram na mesma época ali, vivos, Isso, sim. na mesma história. Início da reconstrução do templo, Esdras 3, paralisação da obra por negligência. Então, a obra parou, ali já em Esdras 4. Aqui são algumas figuras que estão representando, né? Que a gente descobriu aí. Aqui em Esdras capítulo 5 mostra uma advertência de Ageu e Zacarias, já está aqui o exemplo que o Sandro pediu, né? O profeta Ageu e o profeta Zacarias, ali no livro de Esdras, eles estão falando, né?
Claro que provavelmente o que eles falaram aqui no livro de Esdras, eles também escreveram no livro deles, né? Ageu e Zacarias. Então, os livros eles vão se encaixando um com o outro, né? E a finalização da reconstrução do templo de Esdras, capítulo 6. Então, esse foi o segundo templo, né? Construído ali. O primeiro foi o de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, certo? E esse aqui, o segundo, construído no tempo de Esdras, depois da volta para o exílio da Babilônia. Então, esse aqui foi uma leva de gente, certo? Que é ali os 40 mil que o Mauro comentou. E mais uns pingadinhos juntos, né? Aí nós temos o segundo grupo. Então, veja bem, nesse primeiro grupo, quem era o líder? Zorobabel. Zorobabel, sacerdote, se eu não me engano. Me fugiu aqui a memória agora. Se tiver escrito em algum lugar aí. No segundo grupo, aí que veio o Esdras. O Esdras, na primeira fase, ele ficou mais como articulador, como organizando as coisas, patati patatá, né? Aí depois, na segunda leva, daí Esdras foi. O que aconteceu? Isso é narrado ali na Bíblia a partir do capítulo 7 do livro de Esdras. Restabelecimento da vida religiosa. Aqui está o altar, né? Aqui o sacerdote jogadão no chão, os levitas tocando a shofar. Oi. Interessante, ó. Pode falar, pode falar. Esdras era descendente do primeiro sumo sacerdote de Israel, Arão. Era da linha sacerdotal, Esdras, né? Mas ele de fato, não sei, ele era copeiro do rei, na verdade, copeiro do rei Ciro. Também Que nem Neemias. podia ser lá o... Isso, não, com certeza, muitas gerações depois. Mas só para entender da genealogia Da linhagem dele, né? É. Interessante. Por isso a preocupação dele, aí explica até duas coisas: o cuidado dele com a palavra, né? Porque ele estava lendo Jeremias quando ele descobriu a profecia, e também a primeira preocupação dele foi restabelecimento da vida religiosa. Então Zorobabel teve mais um cuidado de reconstruir, de organizar as coisas. Esdras veio mais para fazer o restabelecimento da religião judaica. Esdras bateu bastante sobre a condenação do casamento misto, que era um costume na época, principalmente porque na Babilônia o povo deu uma misturada, né? Lembram que eles perderam a referência, já não tinham mais os profetas, etc, etc. Os profetas ainda tinham, né? Mas não tinha mais o sacrifício, não tinha mais o templo, então deu uma relaxada, vamos dizer assim, né? E aí o Esdras, junto também com o profeta Zacarias, que trabalhavam juntos ali, eles estavam exortando o povo sobre essa questão. Aí teve o terceiro grupo, que é o grupo do Neemias, certo? Então a diferença, né, se fala muito de Esdras e Neemias, Esdras e Neemias, mas na verdade os dois, eles não trabalharam juntos, Esdras e Neemias, certo? Esdras ele veio num momento do retorno do povo, principalmente com foco para reconstruir o templo, né? E já o Neemias já veio com outra intenção, veio para reconstruir os muros. Por que os muros? Porque a cidade estava sem muro, e daí todo mundo vinha e atacava e perturbava os inimigos, né? E as cidades naquela época precisavam ter os muros para ter a questão da segurança, né? Então, Neemias, aí já é outro livro, né? Já é o livro de Neemias, condenou a usura, né? Usura é o egoísmo, né? Outra palavra a gente pode usar aqui. Faltou aqui em português. Ó, interessante também, ó. Isso aconteceu 94 anos depois de que Ciro decretou que eles podiam voltar. Então, Você diz o que? A vinda de Neemias, quase né? 100 anos. Quase 100 anos depois, interessante. Porque às vezes a gente vai lendo aqui, a gente pensa que está Deve tudo ser rapidinho. rapidinho. 100 anos, daí chegou Neemias. Chegou Neemias. Então, em 100 anos, estavam construindo, estavam invadindo, porque não tinha muro. Não tinha muro, 100 anos. já tinham construído, mas o povo ainda estava. Né? Legal.
Neemias mostrou pulso firme, né, na condução desse processo, né, tanto que aqui vocês estão vendo, ó, tem um guerreiro aqui, ó, com arma, e tem o resto do pessoal aqui construindo, porque eles estavam sendo atacados constantemente nessa época. Né? Até tem um trecho na Bíblia que o próprio Neemias orienta o pessoal a fazer assim, né? Você leva uma enxada numa mão e uma espada na outra. Porque não tem jeito, você está trabalhando ali e de repente chega o invasor, chega alguém para guerrear, você larga a enxada e já está com a espada na mão, né? Para ir se defender e defender a construção. Né? E eles na época assim, eles usavam muito o shofar e tinham outros recursos também, né? Para avisar, né? Então está chegando a invasão, tu toca o shofar, todo mundo que está em volta já vem tudo para cá para ajudar a defender. É até engraçado, né? O duro é se confundir, né? Largar a espada e a enxada. A enxada também é uma boa arma, né? Oi? Que tensão que eles tinham. Tem anos de... Está se falando ali. Né? E porque, gente, olha, pensa só, também quando eles voltaram, já tinha 70 anos que eles tinham ido embora. Né? Então, ainda que tivesse, importante a gente mencionar aqui, ó, nunca o povo de Israel abandonou a sua terra 100%. Certo? Em todo o período histórico, desde Abraão, sempre teve gente morando lá naquela região. Certo? Sempre teve. Mesmo que foi para a Babilônia, voltou da Babilônia, tinha gente lá. Certo? Em toda a história da humanidade, na época das cruzadas, quem dominava já eram os árabes, tinha judeu lá também. Eles nunca saíram de lá 100%. Mas uma coisa é você morar num lugar. A outra coisa é aquele lugar você ter o domínio sobre aquele lugar, sobre a nação toda. Né? Então, é diferente. Tem muito brasileiro nos Estados Unidos. Mas quem que manda lá? São os brasileiros? Não. É? Então, é mais ou menos essa situação, certo? Eles moravam lá, estavam lá, mas o governo, o poder, não estava com eles. Estava com outros. E aí eles voltaram. Né? Esse outro que tinha o poder aqui, falou, o que esse pessoal está pensando? Vão chegar aqui, vão, né, chegar e abafar. Só que estão com uma cartinha do rei Ciro lá, estão se achando, né? Em nossa língua talvez fosse alguma coisa. Então vamos dar neles, né? Fazer esse povo, volta para lá, meu filho, isso aqui já é meu. Aí ele dizia, não, isso aqui é meu, porque Deus falou para Abraão, e eu estou aqui, a carta do Ciro está aqui, e aí, briga. Isso aí nós estamos falando de coisa de 500, 600 anos antes de Cristo, já estamos 2000 depois, isso não acabou, e eu quero te dar uma notícia, isso não vai acabar, vai continuar assim até a volta de Jesus. Né? Porque se você olhar aqueles mapas todos que a gente mostrou para vocês, né, do que Deus mostrou para Abraão, que seria a terra dele, que Josué entrou lá e dominou tudo, aquela terra vai ser deles um dia. E quando eles resolverem tomar aquela terra toda, o negócio vai ficar quente. E eles vão tomar. Eles vão tomar. Principalmente quando eles forem reconstruir o templo, que é outro sinal da vinda de Jesus, do Messias, é a reconstrução do templo. E o lugar onde o templo vai ser construído é onde hoje tem a mesquita chamada Domo da Rocha. É o teto dourado, bonito, todo banhado a ouro. Ali vai ser o templo. Pois é. E aí, meu filho, imagina você tirar os muçulmanos de lá e dizer para eles, sai daqui que esse lugar é meu. Tudo isso está falando para acontecer agora, assim se diz? Oi? Tudo isso está falando que vai acontecer agora, para a vinda de Jesus. Daqui para frente, É. sim. Quanto, Se agora não é agora também, né? e quanto tempo você diz assim, mais ou menos? No que compete aos tempos e às estações, o próprio Jesus disse, nem o Filho do Homem sabe quando isso vai acontecer. Mas quando a figueira tá dando fruto, ele sabe que tá vindo, que vai vir, viu? Tá vendo como você sabia? Você fez a pergunta só para levantar a polêmica. Tem que dar uma. Você já sabia. Perdeu um pouco. Vamos lá. Nós vamos ter o livro do Apocalipse para estudar, viu? Não se preocupe não. Livro lento.
Mas, gente, é importante a gente falando essas coisas para você já ir fazendo o link. Porque os fatos históricos e os fatos bíblicos, eles não são desconectados. Certo? Aquilo que o Sandro falou, a questão de que a figueira já floresceu. Na verdade, a volta de Jesus, ela começou a ser anunciada por ele mesmo, quando ele estava aqui na Terra, há mais de 2000 anos. Né? E Deus, Jesus, colocou lá os sinais da sua vinda. Os discípulos chegaram para ele, né? Senhor, quando vai ser a sua segunda vinda? Quando vai ser a sua volta? Que sinais nós temos que esperar? Aí Jesus fala várias coisas, né? E os profetas também já tinham falado. Então, isso que eu estou falando aqui, falando da reconstrução, da restauração do sacrifício, né, da construção do templo, isso aí tudo, são coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer conforme as profecias, né? Muitas coisas já aconteceram, né? Quando ele diz ali, né, que a figueira vai florescer, a figueira já floresceu. A figueira floresceu em 1948, quando foi declarada, né, a nação de Israel como uma nação autônoma, independente. Isso aconteceu no Conselho da ONU em 1948, logo após a Segunda Guerra. Oswaldo Aranha, mas daí foi depois, foi um pouquinho depois de 48. Então, a figueira já floresceu. Israel hoje já é uma nação das mais importantes do mundo, em várias áreas, né, do conhecimento, da ciência, etc. Dinheiro sempre foi, né, desde a Babilônia. Alguns destaques aqui, gente. O destaque nesse momento histórico aqui, então nós estamos falando do quê? Do retorno, né? Então já passamos por Esdras, por Neemias, por Zorobabel, o povo já reconstruiu o templo, já voltou, já retomou suas atividades, já reconstruiu o muro, né? Então é nesse momento que nós estamos aqui. Destaque, o que era antes um povo que tinha apenas um vínculo estatal, ou seja, tinha uma ligação cultural, tinha uma ligação, né, assim, passa a ser agora um vínculo religioso, porque o próprio Esdras, né, restaurou o sacrifício, restaurou o templo, né? Eu tinha falado do sacrifício, né, que o sacrifício tinha parado, mas foi depois disso, gente, desculpa, tá? Que ele realmente parou lá na Babilônia e depois ele foi restaurado aqui por Esdras na ocasião da construção do segundo templo. Depois ele parou de novo, né, mais para frente, principalmente depois do ano 70 depois de Cristo, aí sim, que desde lá para cá não teve mais o sacrifício mesmo. Tá? A partir de agora eles não são mais um Estado, como eles eram antes. Antes, que eu digo antes do exílio, né? Porque tudo aquilo lá, a falta de Deus, a ausência de Deus, tudo aquilo lá mexeu com o povo e agora fortaleceu esse vínculo. Era o que Deus queria. Era o que Deus queria com o povo. Que o povo se arrependesse, que o povo voltasse, né? E novamente se aproximasse de Deus. A partir de agora, eles não são apenas um Estado, mas são uma comunidade de fé. E principalmente, né, está aqui só uma representação dos 10 mandamentos, frisando o primeiro. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Todo esse processo que Deus fez foi para enfatizar e para fortalecer esse mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. E aí fica a lembrança para nós também hoje, não é? Aí você vai pensar assim, não, mas hoje eu não sou mais idólatra, aqui não tem nenhuma imagem, né? Não tem nenhum outro Deus, mas aqui não está se falando de imagem, né? Está se falando de deuses. Né? E deuses, você pode muitas vezes não ter uma imagem, você não se prostrar diante de uma imagem, mas você ter na sua vida deuses, ídolos, deuses. O que são deuses? O que são ídolos? É tudo aquilo que você coloca com uma prioridade acima da prioridade de Deus. Isso pode ser até uma coisa aparentemente boa aos olhos da sociedade,
algumas situações do tipo marido e mulher, mãe e filho, certo? Filho e mãe, né? Filho e pai, pai e filho. Então, muitas vezes, né, trabalho, profissão, que são coisas muito boas, que são coisas legítimas, desde que você coloque todas essas coisas no seu devido lugar. Né? Em primeiro lugar, tem que estar o Senhor. Não terá outros deuses diante de mim, uma prioridade maior do que eu tenho. Deus tem que ser a nossa maior prioridade. A prioridade não pode ser a igreja, a prioridade não pode ser o seu líder de célula, a prioridade não pode ser o seu pastor, a prioridade não pode ser o seu apóstolo, a prioridade tem que estar em Deus. Se o seu líder disser alguma coisa para você, e que essa coisa que o líder está te dizendo vai afastar você de Deus, ou vai colocar prioridade na sua vida acima da prioridade que é Deus, questione isso. Vai buscar Deus, vai conversar com o teu líder, entendeu? Mas se posicione, porque a prioridade número 1 tem que ser o Senhor. Nada além disso. Então a gente precisa ter muito cuidado para não quebrar esse mandamento, porque ele continua valendo. Deus não mudou. Deus é o mesmo. E o que Deus fez com a Babilônia, o que Deus fez com a tribo de Judá, Deus pode fazer com você também. O que Deus fez com o povo no Egito, por causa da incredulidade, da murmuração, e porque adoraram outros deuses também, Deus pode fazer com você também. Hoje, justamente para tratar com você, tratar com o seu caráter, tratar com o relacionamento que você tem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel passou por tudo isso por causa disso. Então, que fique o alerta para nós, que a gente possa cuidar dessas coisas, porque às vezes, gente, isso é sutil demais da conta. Isso é sutil. Isso não é uma coisa que aparece para você como um holofote. Essa questão de você colocar outras coisas acima de Deus, e aquilo que eu falei, muitas vezes são coisas boas. E se você conversar com qualquer pessoa, o cara vai dizer, não, você está certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é? É que nem eu já vi um pastor falar assim, tem gente que ama mais a obra de Deus do que o próprio dono da obra. Do que o Deus da obra. E é verdade mesmo. É verdade mesmo. Né? Eu tenho tomado muito cuidado com isso, depois que eu aprendi que eu não posso fazer, ou eu não devo fazer, aquilo que Deus não me mandou fazer. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Então, tudo aquilo que você for fazer, seja para a igreja, seja na sua vida secular, seja na sua vida de estudante, seja em qualquer situação da sua vida, você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Se a tua resposta for sim, toca o barco, meu filho, e vai em frente. Agora, se a tua resposta for não, ou se a tua resposta for não sei, o que eu digo para você é o seguinte, vai orar. Vai orar e vai buscar em Deus uma palavra. Amém. Porque o que a gente muitas vezes faz são coisas boas, mas essas os espíritas também fazem. São coisas legítimas, coisas legais, coisas nobres, mas que Deus não mandou você fazer. E às vezes a gente cai nesse erro. Deus não me proibiu de fazer, porque às vezes a gente se preocupa muito em fazer aquilo que Deus nos proíbe de fazer. Não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo. Opa, eu não faço nada disso. Deus mandou eu não fazer, eu não faço. Só que a questão não é só essa, né? Isso aí é natural, você não pode fazer isso. Agora, o que nós precisamos fazer? É o que Deus nos manda fazer. E o que Deus não nos manda, fica esperto.
Isso. Ah, não está aqui. Mas eu postei no meu Facebook, não sei se alguém, né, me acompanha no Facebook, aí tinha um desenho assim, eu postei essa semana, não sei que dia, do muro. Aí tem um muro assim, bem na beira de um abismo, só que na hora do muro não mostra. Aí tem um muro assim, está escrito, Lei de Deus. Aí vem um maluquinho assim, eu não quero saber desse muro, esse muro fica me limitando, esse muro fica, né, parece que eu quero passar por cima desse muro. Aí ele pula o muro e se joga. Daí tem um rapaz do lado, não, esse muro não é proibitivo, né? Bem isso que você falou. Ele é protetivo. Aí do outro lado do muro tinha um abismo. Aí aparece o cara assim, com uma cara de ué, assim, e caindo no abismo lá embaixo. Né? Bem isso que você falou, gostei. Ponto para ela. Mas a questão é essa, gente, né? Não terás outros deuses diante de mim. Vigia, né? Isso serve para mim, serve para você. Vamos vigiar, né? E priorizar aquilo que Deus nos manda fazer. Isso sim, vamos fazer com cuidado, com afinco, né? Porque Deus mandou. Amém. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem? Vai ser hoje? Unidade 4? Semana que vem. Hoje nós fechamos a unidade. Ah, se quiser a gente continua, tá bom? Ficamos mais 3 horas aqui. Você falou que tinha muita coisa, estava lá. Não. Semana que vem é só isso aqui daí, a unidade 4? Unidade 4, prova. Prova na outra. Vamos orar? Quem está mais dormindo aí? A Rossana. Rossana, ora para nós, hein? Senhor, nós te damos graças a Deus, porque é muito interessante, às vezes, a gente observar na história que já se passou, pontos assim que podem acrescentar nos nossos dias, com o exemplo das pessoas, com os erros, com os acertos. Quantas coisas nós temos aprendido, ó Deus, para a nossa vida hoje aqui atual. Muito obrigada, Deus, porque a Bíblia realmente é uma referência para a nossa caminhada contigo, para a nossa caminhada com as nossas famílias, com aqueles que estão ao nosso lado. O Senhor não nos deixou aqui, ó Deus, órfãos, nem sem direção nenhuma, mas o Senhor deixou a tua palavra que realmente é a lâmpada dos nossos pés. Amém. Muito obrigada, Deus, nós somos gratos por isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe durante esse dia, que seja um dia muito agradável, muito gostoso mesmo, ó Deus, na companhia das nossas famílias, que a gente possa retornar à noite para adorar o Senhor com alegria, com paz, ó Deus, em teu nome. Amém. Amém. Shalom Lehá, paz seja contigo. Amém. Amém. Forte. Você colocou lá, né, que o povo que voltou para a Babilônia, 70 mil pessoas, foram os que voltaram, foram os que não foram, né? Isso. Foram os filhos do neto. E assim, eu estava pensando, eles voltaram, por quê? Porque eles foram, alguém fez conhecer Deus para eles. Isso. Porque eles poderiam, né, ter pecado. E foi o amor que as pessoas passaram, familiares passaram para eles, que eles retornaram. E hoje, Professor, estava funcionando aula de hoje, mas eu recebi uma coisa muito importante. Eu aprendi uma coisa, professor, da mesma maneira que o Império Persa destruiu Babilônia, cortando o rio que passava pelo Império Babilônio, que cessou a água, e eles entraram por meio da água a destruir o reino babilônico. Eu entendi o seguinte em Deus: da mesma maneira, há um rio que flui de Deus por nós, que vem até nós. Se esse rio cessar, vai começar a entrar coisas indesejadas que vai destruir a sua vida. Nós vamos ter o cuidado para que esse rio nunca cesse, mas seja algo contínuo na sua vida, sempre indo nesse rio, sempre nesse rio. Então recebo no meu espírito isso, porque é mais do que letra, mas é no espírito. Muito obrigado, Senhor. Tenho amado as aulas, tudo muito bom. E vamos caminhando perseverança e vai dar tudo certo. Amém. Bom. Foi bom? Né, professor? Bom, né? Troféu joinha. Amor. Agora me levou de uma pergunta.
Gente, Deus abençoe, vão na paz. De noite estamos aí de porta. Tchau. Tchau. Big bom, bom. Fica ali fazendo retrato. Dá uma palavra aí, dá uma palavra, Renato. Thanks, Sandra, for help the GZL teacher in the classroom. Oh, and now we say it's Recording. Oh yeah, recording. Hey teacher, we are here sitting in. Matthew. Hey teacher, we are And here me, to say, and me. and Sandra back in the camera. We are here to say that we love you in Jesus Christ. And today pretty and perfect explain about the Israel history, okay? And perfect and so good. You are a good teacher, and I was sleeping just a little, but I learned many things. Yeah, me too. Yeah, and it's it. See you next time. God bless. God bless you. God bless you. And all your family. Our family. Bye. Isso, é isso mesmo. Não, Vai. depois no vídeo, por favor. Ih, meu Deus. Eu não deixo mais o Sandro ficar aqui. Não, vou editar. Olha lá. Que vem. Não deixo